Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Santos, meu nome é artístico, o nome do registro é Carlos Antônio dos Santos. E eu queria falar um pouquinho da nossa trajetória no meio cênico, no meio teatral. Nós iniciamos nossas atividades em 1992, no bairro do Jardim São Severino, aqui na cidade de Bahia. Apesar da cidade não ter um teatro, mas o movimento teatral era muito grande, através do grupo teatral Raízes da Terra, o grupo Raio Lazy, o Teaba, que eles atuavam muito aqui em Bahia, nas escolas do município e em alguns auditórios que hoje se encontram extintos. Mas, no entanto, eu comecei a estudar no Colégio Tancredo Neves e lá conheci uma pessoa por nome de Isaac Silva, que me convidou para fazer teatro, que era justamente o casamento da Vitalina. Esse espetáculo ele foi premiado, tinha sido premiado no ano de 91, mas os atores saíram e a gente precisava remontar para ficar em cartaz. O casamento da Vitalina foi um grande espetáculo, uma comédia de costume, muito gostosa de se fazer, e os personagens, eles tinham trejeitos, e participou de vários festivais da região metropolitana. Em seguida, nós iniciamos um espetáculo chamado Lágrimas de Mãe. Lágrimas de Mãe foi muito convidado para ir para as escolas desse município e participar também de festivais. Lá no Lima Penante, em João Pessoa, no Teatro Lima Penante, Cilaio Ribeiro, que também nessa época o Cilaio funcionava. Montamos um grande espetáculo sobre a seca do Nordeste chamado Lama Seca. Lama Seca foi um espetáculo que teve uma produção muito bonita. O artista Alenildo Silva se dedicou para fazer o cenário e nós tivemos a participação no Festival de Teatro, lá no Santa Rosa, no Teatro Santa Rosa, Festival do Sesc. Mas, no entanto, o grupo acabou. Houve um desgaste muito grande entre os atores, conflitos, e decidimos sair desse grupo que pertencia a Isaac e montamos o Idolatria Cênica. Mas aí a gente montou o primeiro espetáculo do Da Matraca. Era muito cômico. Era uma comédia gostosa de se fazer, que lembrava muito o Auto da Compadecida. E era de um autor de Patos. E fomos para o festival, e na plateia estava o autor. E ele veio nos parabenizar. Isso foi um momento muito importante, que foi o Nildo de Oliveira Almeida. Eu lembro do nome dele perfeitamente, como fosse hoje. Duda Matraca nos levou ao Festival de Teatro do Sesc, onde a Érica, lá de Vazenova, ela foi premiada melhor atriz. E eu fui indicado como melhor ator coadjuvante do festival. Como também a Giane Mello, indicada como melhor atriz coadjuvante. E isso nos abriu as portas, porque nós sabíamos que nós estávamos sendo reconhecidos pelo nosso talento. Mas em seguida a gente quis dar um passo muito grande e fazer um espetáculo grandioso. De Ivo Bene, Bodas ao Cair da Tarde. E esse espetáculo, Bodas ao Cair da Tarde, era um drama muito sério que a gente fazia e personagens muito marcantes. E Bodas ao Cair da Tarde foi um marco muito grande, acredito que na nossa vida como ator, como artista, sabe? E ao mesmo tempo que a gente montava esse espetáculo pelo grupo teatral Idolatria Cênica, eu estava fazendo um curso de teatro lá no NTU, no Núcleo de Teatro Universitário da UFPB, no Teatro Lima Penante, né? E nós tivemos um professor maravilhoso, Marcos Montenegro, o nome dele, que era da Universidade Federal de Roraima. E a gente montou um espetáculo chamado Andando e Voando com Alguém e Ninguém. É um texto de Ilo Glug, mas esse espetáculo, ele me fez refletir o mundo da imaginação da criança. Para não fazer espetáculo,
que trate criança como se a criança não fosse inteligente. E esse espetáculo Andando e Voando, ele foi muito importante. E eu tive a satisfação, porque o professor, ele fazia testes com todos os atores, seja masculino ou feminino, ele para cada personagem. E eu fiquei com o protagonista de Andando e Voando. Para mim foi muito importante estar ali e saber que o personagem principal da história, o protagonismo, eu venci com muito mérito, com muita pesquisa, com muita dedicação. Mas depois a gente montou o Quadro das Maravilhas. Eu não lembro do autor, mas era uma história interessante, também dirigida pelo professor Marcos Montenegro. E eu fazia lá o Antônio que era assessor de um dos notáveis. Os notáveis que era delegado, prefeito e o padre. Né? Nessas histórias interioranas, né? Sempre tem esses personagens. A gente voltou para nossa cidade de Bahia com o grupo de teatro Idolatria Cênica, né? E montamos algumas Paixões de Cristo. E aí nós montamos a Paixão de Cristo, levamos para vários bairros desse município e até mesmo em outras cidades, como Itabaiana, Campina Grande, que as pessoas lá, as prefeituras nos contratavam para apresentar esse espetáculo tão montado, né? Eu acho que é um dos espetáculos mais montados, acho que é o maior espetáculo que é montado em todo o Brasil. Com essa trajetória toda, nós fizemos e ministramos cursos nas escolas. E fui convidado para dar aula em escolas do município. E lá está mais um desafio. Um desafio de envolver a comunidade, porque eu acredito que quando se trabalha com a arte, devemos trabalhar em rede. Então, nós montamos diversos espetáculos nas escolas, mas aqui eu gostaria de citar alguns que foram muito marcantes para a trajetória do teatro da minha cidade de Bahia. Nós montamos uma festa de contos. Uma festa de contos que ela faz uma sátira com as histórias das princesas, vamos dizer assim. Com a Branca de Neve, com a Rapunzel, com a Chapeuzinho Vermelho, porque é o aniversário da Branca de Neve, né? E ela convida todas as princesas para o seu aniversário. É uma história da querida autora Celide Freitas. Foi aí que nós conseguimos levar os espetáculos para outras escolas e outras cidades que via esses espetáculos e começavam a convidar para se apresentar, como foi o caso de Santa Rita de Cabedelo, da Santa Cruz do Espírito Santo e Guarabira, onde nós tivemos presente no Teatro Geraldo Alverga. Mas o tempo foi passando, o espetáculo ficou em cartaz muito tempo, quase 2 anos, e nós montamos Bruxos e Bruxinhas, de Celide Freitas também. Cerca de 15 personagens, um conflito muito grande entre a bruxa malvada e o bruxo Mó. E eu fiquei procurando um final. E nós tivemos a ideia de colocar a bruxa, a ex-fada, para tomar o trono, né? Que tudo acabaria na paz. E coloquei a última cena, quando ela tomava o antídoto, caía flores, pétalas de rosas em cima de todos e todos a reverenciavam. A Celi, ela disse que ficou muito feliz porque nós conseguimos dar um final à história, que ela disse que não, ela como autora, ela deixava muito solto. E foi isso que nós percebemos no texto. E depois eu escrevi um texto chamado As Crianças Felizes, porque nós tínhamos de fazer um espetáculo que envolvesse realmente o mundo da imaginação. O mundo da imaginação de uma criança. Então, eu resgatei as brincadeiras tradicionais de criança e para resgatar aquilo foi o objeto de muita pesquisa. Laboratório com os adolescentes
Eu digo que a gente transformava uma aula em um grande espetáculo. Não tínhamos recursos, eu lembro que eu fiz o figurino dos atores com cortinas que sobrou de uma gicana. E as crianças felizes, como era um espetáculo de rua, um espetáculo que tinha a participação do público, então a gente deixou os atores muito à vontade e muito bem preparados para qualquer eventualidade eles responder e criar uma cena também na improvisação, que eu acredito que é muito importante. E nós tivemos a alegria de também escrever um texto chamado A Caixa Mágica, né? A caixa mágica, que era uma caixinha de uma bailarina, né? Que colocava muito gelo seco, com um passe de mágica, e aquela bailarina ganhava vida. E esse espetáculo também deu o prêmio à Vitória, Maria Vitória, de melhor atriz, e a indicação a Aleph de melhor ator coadjuvante. E esse trabalho foi importantíssimo, porque aí eu estava trabalhando com um texto da minha autoria. Esses dois textos, que foi Crianças Felizes e A Caixa Mágica, foi uma experiência, porque eu que escrevi todas as falas, a história, e fui reconhecido como autor. E assim, o mundo da imaginação, ele é muito interessante. E aí eu quis trabalhar um texto de um autor, de João Pessoa. E foi aí que Dada Venceslau, ele me autorizou a fazer a Bruxa Chucaia, que era de sua autoria, que ele tinha montado algumas vezes, e eu trouxe essa experiência para a Bahia. E deu um destaque muito grande, porque Dada ele mistura a questão da Bruxa Chucaia com Joãozinho e Maria, e houve algumas pessoas que se destacaram interpretando, principalmente o pescador, o menino que fez o personagem do pescador, e o menino que fazia o cancão, uma ave que ele fazia, o Gabriel. E a gente fica feliz porque cada espetáculo que nós fizemos, nós temos uma realidade de descobrir talentos. Mas um dos grandes espetáculos que eu tenho muito orgulho é A Roupa Nova do Rei, uma história de sabedoria, uma história de inocência, mas também tratando da monarquia. A Roupa Nova do Rei, todo mundo quer ser esperto, mas no entanto não percebe que estão sendo enganados por vamos dizer assim, dois espertalhões que vão vender aquele tecido, e para o rei vende aquele tecido mágico. Mas eu sou fascinado pela montagem do Pequeno Grão de Areia, de João Falcão. O Pequenino Grão de Areia, eu vi montado pela agitada gangue. Isso aí eu disse, um dia eu vou montar esse texto porque eu acho ele muito poético. E chegou uma oportunidade que eu peguei o texto de João Falcão e fui fazer uma adaptação. E fiz a escolha dos personagens através de oficinas, através de exercício. E sem falar na história do amor, da paixão, da veracidade, do poético, de um grão de areia se apaixonar por uma estrela. E esse espetáculo nos deu muitas premiações diversas, e eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo o Pequenino Grão de Areia. E depois a gente montou a Vitória Régia, né? E para a montagem do espetáculo, a gente fez uma adaptação. E a Vitória Régia, ela tem os deuses gregos, né? Que nós colocamos em elevadores, uma estrutura muito grande, e depois a gente fizemos um lago, mas assim ficou marcado ele foi muito singelo,
sabe, a paixão, falarmos de lendas, e principalmente lendas que nós não tínhamos conhecimento. E esse trabalho ficou muito marcado. Mas nós tivemos a ideia de fazer espetáculo em salas, como se fosse um grande espetáculo em sala de aula. Foi aí que eu criei o Alfabeto da Alegria. O Alfabeto da Alegria, ele transforma as crianças, traz as crianças para dentro do espetáculo, para dentro do elenco. Nós distribuímos para toda a plateia coletes que cada um tem uma letra do alfabeto. E o alfabeto, ele começa trabalhando as vogais, mostrando às crianças. Então nós levamos a arte para a sala de aula. E esse projeto, ele foi contemplado e financiado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E a educação lúdica, através da arte cênica, ela funciona maravilhosamente. Foi tanto que nós ganhamos um voto de aplauso da Câmara Municipal aqui de Bahia. E esse espetáculo nós fizemos o alfabeto, era o Alfabeto da Alegria. Nós fizemos o Alfabeto é Alegria. E levamos para as escolas, mas eu lembrei da caravana. Nós tínhamos uma caravana de artistas, de palhaços, fazíamos também dublagem, né? E a gente visitou todo o estado da Paraíba através da Feira Meio de Vida, que era promovida pela FAC, que foi extinta, infelizmente, a Fundação de Ação Comunitária. E toda semana nós estávamos levando a nossa arte para uma cidade diferente. Mas faz uns 15 dias que nós participamos de um evento chamado Paraíba em Cena. E tivemos estudo durante 15 dias, debates e apresentação de trabalhos. E o resultado do Paraíba em Cena é fazer um espetáculo, montar um espetáculo. E foi aí que a gente começou uma pesquisa juntamente com o Carlos Lima, e a gente decidiu, porque o Paraíba em Cena é uma troca de experiência, né? Nós tivemos debate com pessoas de São Paulo, com pessoas do Rio de Janeiro, com pessoas de Minas Gerais, e a gente quis fazer uma montagem que falasse da nossa cidade, que divulgasse os valores de Bahia. Eu posso afirmar uma coisa aqui, podem me levar tudo, podem me levar roupa, podem me levar carro, casa, mas uma coisa que ninguém tira de mim é o conhecimento, e é esse amor que eu tenho pelo fazer teatral, de levar e elevar a nossa origem, a nossa cultura,